Uma coisa que eu achei muito louca, né? Porque, na minha opinião, teve uma politização absurda em cima do tema pandemia. E uma coisa que me pegou de surpresa, eu acho, inicialmente, acho que essa é a hora que tu vai comprar briga com alguns libertários, viu? É que eu esperava que se alguém fosse se posicionar contra a obrigatoriedade da vacina, seriam mais os liberais do que os conservadores. Mas acabou sendo o contrário, né? Vocês, e o Partido Novo também, eram favoráveis à obrigatoriedade da vacina e os conservadores é que acabaram meio que se posicionando. Os conservadores, sei lá, os bolsonaristas se posicionaram mais contra essa obrigatoriedade. Sim. Eu acho que eu já te vi falando que isso é, sim, um princípio liberal. Os libertários não vão concordar, mas tem aqui, exatamente, provavelmente tu vai falar isso, né? Que existe essa diferença entre ser liberal e ser libertário. Por Isso. quê? Por que que a posição liberal é contra? Aliás, por que que a posição liberal pode ser favorável a essa obrigatoriedade? Porque tem um negócio que chama-se externalidade negativa, né? Que é quando uma atitude sua gera prejuízo a um terceiro. E sempre que você gera um prejuízo ao terceiro, você tem um dever, né? Seja um dever de indenização, seja o dever de fazer alguma coisa, de deixar de fazer alguma coisa. E quando você não toma vacina, você arrisca ser um vetor de transmissão para terceiros, você arrisca causar danos a terceiros. E justamente por isso que a gente defende a obrigatoriedade da vacinação, mesmo porque a erradicação, né, de doenças aí como poliomielite, por exemplo, depende de uma vacinação ampla e global, porque se um sujeito decide não se vacinar, ele pode fazer com que uma doença que poderia ter sumido do mapa, ser erradicada, volte, né? Como voltou, infelizmente, porque algumas famílias decidiram não vacinar. Então, é um prejuízo causado a terceiro, né? Você está causando dano à vida, à propriedade, à liberdade de terceiro, e justamente por isso isso gera uma obrigação, né? O ANCAP vai discordar, não necessariamente o libertário, mas o ANCAP vai discordar porque ele acha que o Estado não tem que criar obrigação para ninguém de fazer nada, né? Mas aí é natural, né? Uma diferença de visão ideológica. Mas essa externalidade tu não vai causar só sobre quem também não se vacinou? Não necessariamente, né? Porque você tem a eficácia da vacina. Muitas vezes a vacina é aplicada e uma porcentagem não é imunizada, né? Por isso que você também gera prejuízo a quem escolheu tomar, mas infelizmente por alguma razão biológica não está imunizado. Eu acho que tem eu também vi dentro dessa discussão, teve a questão de que no Brasil várias vacinas já são obrigatórias, né? Você tem que ter lá a tua carteirinha de vacinação. Porém, são vacinas que estão há muito tempo no mercado, já foram bastante testadas, que não era o caso dessas novas vacinas, que por mais que, enfim, possam ser seguras, ainda tem um período muito pequeno, né, de uma amostragem pequena para que a gente possa realmente ter certeza sobre a segurança total das vacinas. Então, por isso, muitas pessoas achavam que nessas condições, talvez uma vacina não devesse ser obrigatória. O que tu acha disso? Não, eu acho que em passando por todas as fases de teste, que é primeiro, né, o pré-clínico, né, passando primeiro numa análise de laboratório, né, funciona para matar o vírus? Funciona, mas até aí até detergente funciona, não dá para você injetar detergente nas pessoas. Funciona e tem efeitos colaterais controlados em animais? Funciona e tem efeitos colaterais controlados em animais. Funciona, tem efeito colateral controlado em ser humano? Funciona, tem efeito colateral controlado em ser humano. São todas as fases pelas quais, e são fases bem rigorosas. Eu acho que, salvo engano, a única que não passou por todas direitinho, e é por isso, inclusive, que a Anvisa barrou no Brasil, foi a Sputnik, né, a russa, tem segurança suficiente para fazer a aplicação, né, o risco, e a vacina, no final das contas, é o vírus enfraquecido ou morto, né, tirando aí a nova tecnologia que é da Pfizer, mas também é confiável, o maior risco que você tem é de adquirir o vírus, né, você não tem nenhum outro risco de dano colateral maior do que isso. E tu não acha nem um pouco estranho a Pfizer não querer assumir os riscos sobre possíveis efeitos colaterais, alguma coisa assim no contrato? Essa foi uma imposição de contrato que eles fizeram para país subdesenvolvido, né? Aí é jogo de força, de poder. Eles queriam deram a garantia para os países desenvolvidos, mas para os subdesenvolvidos, qualquer efeito colateral, eles não queriam que fosse o ônus deles, né? Mas eu acho que passou por fase suficiente para que o risco de assumir eventual prejuízo de dano colateral, que, como eu disse, o máximo de dano colateral que pode ter é você pegar o vírus, ainda vale a vacina. Tiveram alguns estudos sobre, eu não lembro quais vacinas especificamente, mas algumas coisas sobre trombose
no cérebro, até algumas coisas desse tipo. Era um percentual muito pequeno, mas tinham algumas coisas nesse sentido. É trombose causada pelo próprio vírus, né? Como eu disse, o risco máximo da vacina é causar alguma coisa que o vírus causa. Se o sujeito que tomou vacina e teve trombose, pegasse o vírus, ele teria uma trombose mais grave.